Hum, então vamos lá. Só um minutinho. Eu acho que isso aqui é melhor para mim. Bom, pessoal, aqui, boa tarde a todos. Eu não estou conseguindo visualizar os outros, acho que é porque a questão agora, né? Estamos na questão, na versão agora de apresentadora, moderadora. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês, levando adiante os nossos estudos, o nosso projeto, né, de pesquisa no nosso grupo, Territórios Indígenas e Etnoenvolvimento. Hoje nós temos a presença super agradável para enriquecer a nossa tarde e, a partir daqui, a gente dizer assim, foi proveitoso, aprendi muito, a gente aprende muito quando a gente conversa, quando a gente está dialogando, especialmente de um tema que a gente tem interesse, né, na área da pesquisa para manter os dados, para manter informações, não só o banco de dados, né, do MEC, do setor de educação, mas também, especialmente na questão social, da questão ambiental, que nós fazemos parte desse complexo mundo, que é o mundo humano, que é o nosso mundo, e eu acredito que todas as vezes que a gente se junta assim para conversar, que a gente se junta com pessoas da mesma área de pesquisa ou não, que trabalhamos temas, né, dentro da área, mesmo que seja diferenciado, mas esteja relacionado à pesquisa, a questões indígenas, com certeza a gente sai outra pessoa, né? Então, meu nome é Marlene Borges, para quem ainda não me conhece, eu sou pesquisadora do povo Gavião Paracapegê, com muito orgulho de dizer isso, e quero continuar minha pesquisa. Inclusive eu estive na aldeia, eu estou no Pará nesse exato momento, visitei as aldeias que pude visitar, e aqui nós temos, né, a Márcia Cambeba, que vai como é que de presentear com essa tarde de diálogo, falando sobre a importância do povo, a nossa importância para o nosso espaço, para o mundo, não? E aí, mas fique à vontade, tá? A casa é toda sua, é um tema que, como eu disse, vou dizer mais uma vez, que vai nos enriquecer, que vai se fortalecer com encontros como estes, viu? Seja bem-vindo, fique à vontade, aí a interação dos amigos, fiquem à vontade para perguntar, para dialogar, porque aqui nós somos assim, conversamos, trocamos ideias, e aí a gente sai, ó, rico de informações. Bem-vinda, minha querida. Boa tarde a todos e a todas, obrigada pela recepção. Sou Márcia Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba, sou do Amazonas, hoje moro no Pará, estou falando de Castanhal, no Pará. De graduação, de formação acadêmica, tenho graduação em Geografia, especialização em Educação Ambiental, mestrado em Geografia, trabalho com território, territorialidade, memória e identidade dos povos originários, de modo particular do meu povo Omágua Cambeba. Além desse trabalho que eu faço ativista e também educacional, eu sou escritora, escrevo sobre a questão da identidade, memória, território, a cultura de uma forma geral, mas também meu foco é na educação. Tanto que lancei dia 4, foi dia 4, pela Flip, Feira Literária de Paraty, o meu terceiro livro, chamado Saberes da Floresta, totalmente voltado para a educação indígena. Onde eu estou contando minha experiência como professora do Intercultural Indígena, na sala de aula, em várias aldeias que eu já tenho andado, aqui no Pará e em outros estados, eu também sou convidada de outras universidades, como a USP, a UFSC, em Santa Catarina, e outras universidades também, para ministrar a mesma disciplina, território e territorialidade dos povos indígenas. Então, além desse trabalho que eu faço, de ser escritora, eu sou compositora, componho em tupi e em português,
Canto aquilo que componho, sou poeta, escrevo e recito os poemas, sou contadora de história, escrevo os contos, vai estar saindo em 2021 o meu quarto livro pela editora Underline Pubit nos Estados Unidos, chamado Comissa Geral, a poética das encantarias, somente sobre contos. Matinta, Curupira, Mapinguari. Aí você pode dizer, mas isso aí a gente já ouviu, a gente já sabe, Boto. Mas só que eu venho contando de uma outra forma, por um outro olhar, onde eu trabalho muito com a questão ambiental, gente. Eu sou geógrafa, não tem como não puxar a sardinha para minha brasa, né? Então, como geógrafa, eu tento trazer para essa literatura que escrevo sobre a questão da conservação da biodiversidade, um chamado para essa conscientização ambiental, para essa relação intrínseca com a natureza, para uma sintonia com o sagrado, né? E quando eu falo de sagrado, justamente voltando para a minha geografia, eu falo desse território do sagrado que habita em nós, mas que também habita no espaço que vivemos. Nós territorializamos a nossa casa, a nossa aldeia, a nossa rua, o que seja, onde estivermos, se em mim primeiro estivesse território do sagrado habitando. Porque não adianta, como cambeba, eu dizer que sou cambeba, botar um cocá na cabeça, um brinco de pena nas orelhas, sair por aí balançando um maracá de qualquer jeito, achando o maracá do índio. Não é isso, né? Identidade é muito para além disso. Identidade está muito... é muito mais amplo que eu pintar minha cara, é muito mais amplo que eu pintar o meu corpo, tão somente. Com genipapo para dizer que eu estou grafitada no corpo, né? Então, o que esse grafismo representa de fato no meu corpo? O que eu quero com esse grafismo? O que esse grafismo impregna no meu território do sagrado, que é o meu corpo? É isso que eu questiono com o meu povo, sabe? Agora, dia 8 já está marcado, eles querem uma ida minha a São Paulo de Olivença, disseram que já está bom, que aqui no Pará eu já faço muito com os parentes, né? Estão com ciúme, na verdade, eu acho que é ciúme. Mas não, eu preciso mesmo voltar um pouco ao Amazonas, que eu sou amazonense, tá? Eu sou lá do Alto Solimões, pertinho de Peru com Colômbia. Eu preciso voltar ao meu Amazonas, porque a gente precisa retomar, de fato, o que nos pertence. A nossa luta em prol da cultura, da identidade, da manutenção dos saberes. E isso depende da reestruturação de uma organização que nós criamos muito lá atrás, né? Eu tenho 10 anos de Pará. Então, quando eu saí de lá, acho que eu deveria ter, naquela época, 15 para 16 anos, quando a gente, junto com meu primo e outros indígenas, fundamos a OCAS, Organização do Povo Omágua Cambeba do Alto Solimões. E eu fico tão feliz quando os caciques me ligam numa reunião de 18 aldeias, 18 caciques reunidos, para dizer a gente quer reestruturar a OCAS. E eu dizia para o meu primo que está em Manaus, Farney, como é que a gente retoma a OCAS? Como é que a gente reestrutura? Tem projeto lá fora que eu quero trazer para cá, apoio de ONGs que estão ajudando aqui, muitos indígenas daqui, mas que eu quero que ajude os indígenas de lá, mas como se a gente não tem se a gente não tem uma OCAS estruturada, com CNPJ válido, né, para que a gente possa... a pessoa que está lá tomando conta sucateou aquilo ali, e a gente precisa retomar. Então, os caciques agora estão com essa força, e eu disse, se vocês querem, eu quero junto, né? Uma andorinha só não faz verão, é preciso de um grupo de pássaros, né? Um bando de pássaros para que as coisas fluam, né? E o campo se torne bonito. Então, eu acho que é assim que funciona a luta. A luta indígena, ela funciona na coletividade. Ela funciona no jeito nosso de fazer um momento acontecer. Ainda agora mesmo eu postava um vídeo no YouTube, no meu canal, Márcia Cambeba, acabei de postar, que mostra os Assurini no ritual, lá na aldeia Trocará.
Eu fui convidada pelo cacique Puraqué, já falecido esse ano por Covid, né, foi vitimado, e o Oliveira, porque eles foram presos injustamente acusados de facilitar madeireiro na aldeia. Então, por falta de provas, a gente conseguiu a liberação deles. Né? Não foi só eu, eu sou vice-presidente da Uicacuara, que é uma associação. Novamente, eu chego no Pará, encontro um grupo de indígenas em contexto urbano, parece, né, parece onda, vai para cá, vai para ali, não sabe para onde vai direito. Eu falei, gente, vamos estruturar, vamos. Vocês estão aqui, estão em contexto urbano, isso não tira da gente o direito de ser quem somos. Vamos estruturar uma associação e a gente começa, a partir dessa associação, a fazer algumas atividades em prol não só dos que estão em contexto urbano, mas também em prol dos indígenas que estão em contexto de aldeia. E aí aconteceu de eu estar dando aula na aldeia dos Gavião, né, em Marabá. Como eu fui bater lá? E como eu percorro as aldeias? Porque a UEPA, Universidade do Estado do Pará, eu como tenho nível de mestrado em geografia, eles me contratam. Eu sou professora contratada, eu sou professora convidada, não contratada, e muito menos efetiva. Eu sou convidada quando há necessidade dessa disciplina, né? Então, quando essa disciplina é ofertada para alguma aldeia, eu vou lá e vou ministrar essa disciplina. E assim eu já fiz com Aiuai, assim eu já fiz com Gavião, com Caiapó, com Suruí, com aqui de Santarém, tem um povo aqui em Santarém, esqueci o nome agora, me fugiu. Arapium, os Arapium, então, Tembé, assim eu vou podendo adentrar o território dos meus parentes e com eles não só apresentar a educação que vem da cidade, mas também com eles fazer resistência a partir do que se entende numa linguagem indígena, o que é território e como se dá essa territorialidade. Esse é um trabalho meu ativista. Eu pego isso e levo também para outros estados. Já fiz isso com os parentes do Nordeste, já fiz isso com os parentes lá da Bahia, já fiz, só não fiz no meu Amazonas, de santo de casa não faz milagre, né? Então, bora ver agora se eu consigo alguma coisa depois que a gente reestruturar e retomar essa nossa associação. Então, dia 8 de fevereiro, vou contar aqui no calendário os dias para que essa assembleia aconteça e a gente consiga retomar a OCAS. Retomar a OCAS é destituir a cacique que está lá assumindo, que está criando muitos conflitos, e reerguer a OCAS com uma nova diretoria. Então, era uma ideia minha de muito tempo, faltava só coragem de alguns para fazer, já que a galera cacicada quer, então eu estou junto. Sozinha, eu não vou. Né? Porque eu acho que precisa partir de quem está dentro do território, de quem está na aldeia, de quem está sentindo na pele as dificuldades, não de mim. Eu sinto a necessidade por conta que eu tenho os veículos por onde conseguir verba para reestruturar e ajudar as aldeias. Né? Parcerias com ONGs fora do Brasil, porque no Brasil a gente não tem essas parcerias, a gente consegue fora do Brasil. E como o meu trabalho já adentrou outros espaços, então a gente consegue isso, né? Depois eu quero fazer um canto para vocês de saudação, de abertura, porque a gente não fala, nós indígenas não fazemos nada sem a permissão da espiritualidade e nem encerramos nada sem a permissão da espiritualidade, sem agradecer a espiritualidade. Ah, sim, Márcia. Então você pode até iniciar, antes da gente fazer a sua apresentação encantadora, já posso imaginar, e depois a gente continua, tá? Você continua a falar das suas ações, que são muito importantes, né, para nós, pesquisadores, e especialmente para a comunidade indígena. Então, você pode começar com sua apresentação, o seu canto. Fica à vontade.
Tama umay guiri kay manu. Tanari tama umay guiri kay manu. Tanari tama umay guiri kay manu. Tanari tama umay guiri kay manu. Urayu suka tuyo kamuki Chiuai pituna Iau ashima Inekano ara tuyo kamuki Wai kiachi Inekano ara tuyo kamuki Wai kiachi Ikiri, vai sangara ikiri Hey, 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 hey Vai sangara guiri Hey, hey, hey Tunari tuma umay guiri Ikay manu. Obrigada. Muito lindo, muito obrigada, Márcia, muito obrigada. Então, como eu estava dizendo, né, a gente agradece, muito lindo, gostaria muito de entender melhor, e eu vou entender melhor daqui uns dias, e é interessante, né, quando a gente fala da questão embora nós saibamos que a modernidade está aí, que a tecnologia está aí para modificar as questões sociais, nós não podemos, nós que eu digo, a humanidade não pode fugir disso, né, mas a questão de manter a cultura, porque a cultura, como nós dissemos, a gente não, eu digo a palavra manter, eu falo a palavra manter, não é no sentido, assim, de dizer que a cultura é uma coisa estática, né, longe disso, a cultura, ela muda todos os dias, né, e nós, como humanos, né, como pessoas, vamos nos adequando a todas as situações que e a questão, e falar sobre territorialismo, porque nós temos que nos reconhecer como pessoas e temos que reconhecer o nosso espaço como o meio onde convivemos com as pessoas, né, com os nossos pares. E a questão da territorialidade é muito interessante que nós nos reconheçamos, que nós temos reconhecimento do que nós somos, de onde nós somos e onde nós estamos. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, daqui a pouco nós vamos ter mais questões, né? Vamos ter mais questionamentos, vão fazer, as pessoas vão fazer as suas colocações, aí a gente vai melhorando a nossa discussão. Desculpa para eu falar mais sobre o quê? Eu não entendi direito. A questão da territorialidade, do ser se reconhecer e reconhecer o espaço onde vive. Ah, tá, entendi. Eu começo dizendo que o território indígena, ele é fundamental para a manutenção da nossa cultura, para a manutenção do nosso sagrado, e como é bonito adentrar um território indígena e perceber toda uma relação de conexão mesmo com tudo que está no seu entorno, né? É bonito entender que para tudo a gente pede permissão. A gente não faz nada sem a permissão, porque a gente é ensinado para nós desde pequenininho que nós temos uma ancestralidade, uma espiritualidade que é maior do que o que muitos vão chamar de mística. A espiritualidade, ao meu ver, e aí eu estava numa mesa
há 2 semanas atrás, uma mesa internacional com gente de Moçambique, pesquisadores de outros países, falando sobre mística. O tema era mística. E eu fui convidada para falar sobre esse mesmo tema, sendo pela perspectiva indígena. E eu pensava cá comigo, meu Deus, como é que eu vou chegar para esse pessoal e dizer que, para mim, não existe a mística, existe uma espiritualidade, existe algo que é maior, que é mais amplo e que abarca tudo isso, né? E aí eu me atrevi a falar para aqueles pesquisadores, doutores, pós-doc, pentadoc, extradoc, né? Sobre o que eu pensava. Né? Vai que rola, vai que cola, vai que eu estou certa, vai que eu estou errada, eles vão dizer, né? Então, eu falei para eles que, na minha visão, como minha avó me ensinou, eu sou neta de pajé, como minha avó me ensinou, a espiritualidade ela é abrangente, tanto para nós indígenas, pela nossa perspectiva, quanto quando se trata de religião. Eu também escrevo, também pesquiso sobre religião pela visão dos indígenas. Nada é fora, né? Mulher indígena está dentro dos temas que eu escrevo, educação indígena, enfim, território e territorialidade, então nem se fala, né? Porque eu acho que é o que permeia toda a minha literatura. E aí, esse é o valor do território. E quando eu coloquei isso para a mesa, um professor, depois de me ouvir, um pesquisador, esse era brasileiro, é do Rio de Janeiro, da UFRJ. Ele falou que ele concordava comigo, eu respirei. Ufa, meu pai. Enfim, né? Concordava comigo. Depois, um de Moçambique também disse que concordava. Depois, um outro que estava em Angola, se não me engano, também concordou e acrescentou um pouco mais pela visão do povo dele de lá. Então, foi ficando legal, né? Foi ficando legal, mas é difícil você estar numa mesa com várias lideranças religiosas também, porque lá tinha pastor, tinha padre. Com padre eu não fiquei com medo, não, porque eu já morei em convento, né? Então, eu fui noviça por um tempo, eu não ia falar nada que não estivesse dentro da concepção que eu também aprendi de religião. Mas eu respeito muito os territórios de Umbanda, de Candomblé, os terreiros. Né? É importante a gente ter um olhar e despir esse olhar de preconceito. Porque quando eu vou para um território indígena, se eu for com o meu olhar de preconceito e achando diferente, né? Porque é diferente, não tem como não ser diferente. Mas esse diferente que eu estou dizendo é numa outra visão, numa visão mais preconceituosa. Então, quando a gente chega numa aldeia, gente, né, a pessoa vai, o parente vai lá oferecer um prato, a pessoa, não, é com feito de quê? Quando eu levo alguém, olha, a tua frescura, tu deixa lá no portão. Se tu quer conhecer uma aldeia, se tu quer entender a vivência, se tu vem ou para tentar te conectar espiritualmente, ou para tentar entender como que se dá, entra com esse teu olhar, mas a tua frescurite deixa lá, né? Eu não como sem sal, né? Mas quando eu estou dentro do território, vai sem sal, vai como eles me oferecem, porque é algo deles para mim. E se eu estou disposta a conhecer, a entender e a dar a mão dentro de um olhar que também é de pesquisa, porque eu sou uma geógrafa que pesquisa o território indígena e territorialidade, eu tenho que viver aquela territorialidade. Eu tenho que sentir em mim. Como é que eu vou falar de algo se eu não sentir? Se eu não experimentei? Eu tenho que saber como é. A gente quer pintar teu corpo, tu tem que ficar sem blusa. Tá bom, eu fico, né? Pinta. Elas me pintam como elas querem. Essa é a pintura do casamento, beleza. E mostra a pintura do casamento. Né? Agora tem que dançar o ritual. Aí eu vou para o ritual. Eu tenho que sentir. Não é porque eu sou cambeba que eu sei tudo. Não. Não é porque eu nasci lá no Amazonas, que eu nasci dentro de uma aldeia, que eu sei tudo. Eu sei da relação daquele povo que eu vivi. Como que é o ritual do ticuna, como que é o ritual da menina moça. Então, todos esses rituais, essa beleza está se perdendo no território. Aí eu vou falar de uma coisa e eu peço licença se eu ofender alguém.
desde muito tempo, muito antes de a gente ter nascido nesse planeta, no século XVI, as religiões elas já vêm afetando os territórios. Elas já vêm mudando a territorialidade dos povos, impactando de fato. Sabe? O que dizer de Samuel Fritz? Quem já leu Samuel Fritz? Cadê o Dito Cujo? Pronto, sumiu o Samuel Fritz aqui. Ele sempre fica por aqui, hoje ele sumiu. Mas, enfim, eu queria mostrar para vocês aqui a foto do Guaricaia, né? Mas em algum momento eu vou achar. Anda sumindo muita coisa minha aqui. Eu não sei por onde que as pessoas arrumam que vão colocando. Mas, enfim, o Samuel Fritz foi um missionário que andou por essa região e toda essa região aqui da calha da nossa Amazônia, né? E se deparou com os Cambeba. Os Cambeba tinham um ritual lindo de cura, de conexão espiritual, onde chamava o Guaricaia, que era um espírito que incorporava no pajé para fazer as curas físicas e espirituais. A forma, isso que eu queria mostrar, está no desenho. A forma como Samuel Fritz descreve e desenha o Guaricaia é tão fora do que os nossos ancestrais nos contam. Ele bota uns dentes assim do demônio, mesmo aqueles dentes tão feios para fora, no Guaricaia, bota chifre, né? Quer dizer, e aí vira livro, e esse livro vai vincular. Então, como é o olhar do outro que vem de fora para dentro, é uma coisa, e como que essa pessoa impregna o seu olhar no papel e desenha esse pensamento é outro. E isso vai vincular, isso vai... Né? E aí o Guaricaia, de um ser que realizava curas, se torna um demônio que perseguia almas. Né? Então, eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que desde lá, isso é história, está na história. Isso aí é historiografia indígena. Né? Desde lá para cá, a gente tem esses impactos. Aí é que eu vou pedir licença para falar que hoje as igrejas evangélicas estão detonando com os territórios, com o sagrado dos povos indígenas. Eu fico muito triste quando eu vou dar aula em determinada aldeia, que o parente me diz assim, não, a gente não pode mais tocar maracá, que é esse instrumento aqui. A gente não pode mais tocar maracá, porque é do demônio. O pastor disse que é do demônio e vai acabar vai matar os velhos tudinho. Aí é que entra o bom de ser parente, porque a gente pode, nesse momento, deixar o professor de lado e falar como ativista e como parente. Eles falam para mim, eles falam assim, ó, os gavião falaram para os Tembé, vocês já estudaram com aquela parente, aquela Cambeba? Aí os Tembé me contando. Aí o Tembé falou, não, pois é, vocês se preparem, que aquilo é braba, 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 braba. Eu disse, mas em que sentido eu sou braba? Eu rindo, né? Os Tembé contando e eu rindo. Mas em que sentido eu sou braba? Parente, tu nem é como o Gavião falou. Eu disse, como que o Gavião falou? O Gavião falou que tu é muito braba. Pergunta para o Gavião por que eu fui braba lá. Porque o Gavião não quer mais fazer o que se fazia antes. Não queria nem mais dar atenção no ritual do finado chamava a habilidade de capitão. Como é isso? Vocês são senhores? Não, vocês têm que entrar no ritual dele. O senhorzinho cantou de 6 da manhã a 6 da manhã do outro dia. E a galera lá olhando como se fosse, e aplaudindo como se fosse espectador. Então, isso para mim é revoltante, né?
E aí eu pegava na sala de aula. Eu ia pegar a minha turminha aí, ó, né? Dizia, gente, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Vocês têm que voltar. Gavião e Pacateja, que diacho de briga é essa? E aí foi quando eu disse para eles, não, a gente não senta junto com fulano. Aqui não. Nessa sala de aula, cacique sou eu. Quem manda aqui sou eu. E eu estou dizendo que KTG para KTG está todo mundo junto. E quem vai me desobedecer aqui? Nesse tom de voz. Todo mundo aqui. Tu, senta perto desse. Quem é mais para KTG? Vem cá, senta perto desse aqui. Vai dois de lá, dois de cá. Quero trabalho junto, em grupo. Vocês vão entender território, nem que seja a peso de pau aqui. Eu dizia para eles. Aí depois eu ia rir pra caramba com eles mesmo, né? Com alguns caciques, meus alunos. É que eu gosto muito bravo. Não é ser brava. Não é ser brava. É da forma como vocês vão entender. Falando manso, vocês não iam entender. Eu tinha que alterar a voz, ou eu alterava a voz, ou vocês queriam mandar em mim aqui dentro. Eu sou baixinha, miudinha, né? Então, quando eu fui fazer uma prática de campo, escolhi a aldeia de... Estou muito lista por ela. E aí eu fui lá. A turma dizia, o Zeca não vai deixar. Mas por quê? Porque isso, porque aquilo. Porque isso. Ó, quem vai conversar com o Zeca sou eu. Vocês vão ficar aqui. Quando o Zeca autorizar, vocês sobem. Ele vai. Não vai, vamos ver? Bati na porta da casa do Zeca. Meu parinho de trocar 2 dedos de prosa contigo sobre educação. E papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Não mais é porque, Zeca, a questão aqui não é briga interna. A questão aqui é muito maior. Você é uma liderança. E aí começa. Resumindo o papo da história para não prolongar a conversa, o Zeca não só autorizou, como também acompanhou a prática de campo. Porque só naquela aldeia dele tinha o igarapé, tinha tudo que eu queria, roça, igarapé, tinha uma mancha de terra preta que tem lá, tinha tudo que eu precisava para fazer uma prática de campo, porque a minha disciplina pedia. Então, o que eu faço? Eu faço eles vivenciarem a territorialidade para sentir aonde é que eles estão pecando. Aonde é que eles estão acabando, deixando o outro entrar e abusar da cultura deles. E abusar deles e violentar, porque isso é violência. Quando eu tive com os Tembé, não queriam tocar, não tinha uma maraca. Por não fazer a oficina de maraca amanhã. Cada uma faz sua maraca. E descubram um cocá. Eu quero todo mundo de cocá na cabeça. Não me apareça aqui na minha sala de aula se cocá volta. E uma falta, reprova. Rapaz, desculpa, eu só via cocá, um mais lindo que o outro. Por quê? Porque eu queria que eles sentissem o que é essa territorialidade. Que eles entendessem. E depois da aula toda, eles agradecem. Né? Porque eles sabem que isso não é braveza. Eu não estou brava, não estou brigando com eles. É uma necessidade de mim tão grande de conservação, de manutenção dessa cultura, gente, que é preciso que, em algum momento, os pais da gente são rígidos com a gente. Por quê? Porque eles nos amam. Quando um professor é rígido com o aluno vai queixar para o diretor, para o reitor, mas é que não entende que, naquele momento, o professor quer, claro, é evidente que depende da rigidez, né? Você não vai também achar que é bonito o professor te humilhar, te menosprezar, dizer que tu não sabe, isso aí não. Né? Isso aí não, isso aí reaja, balança o pó da poeira, sobe em cima e mostra que tu és capaz, sim. Agora, quando o professor exige do aluno, exige mais do que... E sabe, o professor só exige mais do aluno porque sabe que o aluno pode ser mais. Não se conforme com o seu pouquinho. Se você tirou 8, queira o 10. Se você tirou 10, queira outro 10. Eu nunca me conformei com 9. Nunca.
O meu mestrado foi 10 da banca toda, e se eu tirasse 9, eu acho que eu tinha chorado naquela defesa. Porque eu me esforcei para o 10. Eu fiz aquele mestrado querendo 10. O meu mestrado foi sobre o meu povo cambeba do século XVI ao XXI. Então, disseram para mim, isso não é mais um mestrado, já é uma tese, que seja, entenda como o senhor quiser, contanto que o senhor me dê o resultado final depois de ler essa dissertação. Né? Respeito a banca, respeito, mas é assim que eu quero falar do 16 ao 21. Porque eu preciso que essa dissertação não seja só uma dissertação, mas seja um resumo, pelo menos, da historiografia do povo cambeba. Eu preciso que a minha criança cambeba na aldeia saiba falar a sua língua materna, que não tenha vergonha de pintado para a sala de aula. Eu preciso que a minha criança na aldeia cambeba tenha orgulho de balançar seu maracá. E para isso, gente, eu luto lá fora. É lá fora que eu busco. É por isso que eu vou para dar palestra sem falar um ai de inglês. Eu me aventuraria a ir por esses países que falam uma língua que não é a minha. Porque é para fazer conexão, é para fazer intercâmbio e pedir apoio financeiro, que seja, para que a gente venha e consiga pegar esse material e fazer acontecer dentro da aldeia. Então, a gente não precisa ficar parado esperando que o outro venha destruir o que é nosso. E eu digo para eles, você pode continuar sendo da Deus e Amor, pentecostal, batista, enfim, a igreja que criar, Deus é Deus da misericórdia, Deus do pobre, Deus do rico. Aqui aparecer, você pode ser. Contanto que você entenda que a cultura ela não está dissociada da religião. E que você, como indígena, consiga dizer para o seu pastor, não, eu vou continuar assim batendo meu maracá. Eu vou continuar assim fazendo meu ritual, porque é meu, é como eu louvo o teu Deus. Porque para nós indígenas não existe Deus. Existe uma ancestralidade. Existe espiritualidade. Existe uma combinação de energia que sintoniza o mundo físico com o mundo espiritual. Que muitos vão chamar de Nhanderu. Meu povo chama de Tanakanatayetu, Tupã, Tupana, Seneru, e enfim, por aí vai, né? E eu, preocupada com isso, pensando nisso tudo, eu criei um poema que fala dessa relação. Em noite de Acitua, o pajé convoca a nação. Tambores ecoam na aldeia, começa a celebração. Dentro da uca sagrada, o pajé prepara o tauari. E no transe, evoca os seres da mata, vem Mapiritua, a Curupira, o Mapinguari. A metamorfose anuncia a presença do sobrenatural. Na sua forma se vê a magia, ora aua, que é homem, ora animal. Está caindo tudo aqui. Ora animal. O que era um culto sagrado, guardado como ouro ancestral, o branco achou que era pecado, invadiu o meu ser espiritual. Deixei de ser filha de Euaraci. A cruz se tornou meu sinal. Proibiram minha dança dizendo:
não existe mais o teu ritual. E esse poema fala da extinção dos nossos rituais Candomblé, da remodelação do crânio, que deixava a cabeça alongada, que era um sinal da territorialidade e da presença do povo Candomblé. Ritual da menstruação também foi extinto. Ritual do casamento, que era lindo. A menina vinha sendo trazida no andor, toda ornamentada, bonita, com seu cocá, com seu manto, porque o Cambeba nunca andou nu. Desde o 16, o Cambeba preparava a sua vestimenta, plantava algodão, tecia, as mulheres uma longa manta, os homens uma camisa de manga até aqui, e uma bermudona com uma abertura no sovaco para não dar CC, né? Olha a ideia. Quem teve essa ideia de costureira aí, de colocar uma abertura no sovaco dos homens, né? Então, a gente tinha uma territorialidade completamente diferente. Nós fazíamos uma cerâmica que, segundo os cronistas, nem Málaga fazia igual. Era uma cerâmica vitrificada. Foi o Cambeba, por exemplo, que descobriu o látex. Isso eu não estou mentindo, não, gente. Vocês podem jogar no Google, que vocês vão ver que está lá. Lacondamine viu uma criança com uma bola, essa aqui é uma réplica da bola que Lacondamine achou na mão de uma criança Cambeba. Ele viu a criança fazendo movimento com a bola, jogando para o outro. Onde vocês encontram o poema? O poema, esse que eu recitei, ele está aqui, ó. O livro Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade, que é vendido pela editora Jandaíra. No Instagram, você busca @editora Jandaíra. Assim, ó. @editora Jandaíra. Tá assim no Instagram. Isso é Instagram. Então, você pode, pelo Instagram, pedir, encomendar o livro. Está lá. O poema que eu recitei, que é esse, está lá. Ritual Indígena. E tem vários outros poemas aqui que vocês podem estar trabalhando em sala de aula, todos voltados para a questão geográfica também, antropológica, história, né? Então, você encontra tudo aqui, né? Eu venho trazendo muito essa questão da água também, da mata. E eu tenho o meu segundo livro, esse daqui. Esse aqui, O Lugar de Saber, vocês podem baixar em PDF gratuito. Eu acho que se colocar O Lugar de Saber, Márcia Huayna Cambeba, você já encontra no Google, que está lá, está disponível. Tá? Esse aqui está esgotado, então você pode baixar gratuitamente, porque a editora, a meu pedido, colocou o PDF do livro para ser divulgado, tá? Gratuitamente, porque eu sei que tem muita gente que estuda minha literatura, que trabalha seu TCC, seu mestrado, seu doutorado, e me pergunta, por que você faz isso? Você não estaria perdendo? Não. Uma que quando eu escrevo, não escrevo para mim, eu escrevo para todos. E para quem quer ler literatura indígena. Para conhecer a cultura dos povos indígenas, comece lendo uma literatura dos indígenas, escrita pelos indígenas. Que tem identidade, que tem toda a memória que eu recebi do lugar que nasci, o ensinamento dos anciões. E está saindo, já saiu, você pode também encomendar pela mesma editora Jandaíra, Saberes da Floresta, só sobre educação indígena. Quer saber como se dá a educação indígena dentro e fora da aldeia? Dá uma olhadinha nesse livro. Foi lançado pela Flip. Deixa eu ver, dia 4. E está à venda já. Os meus vão chegar dia 20. Dia 20 chega a transportadora trazendo a minha quantia, né? A quantia do autor. 600 livros eu vou ter aí para vender. Então, isso vai ser legal.
respondendo a pergunta do Ronieli Azevedo, tá? Então, nesse livro também, tem um poema que chama Índio Eu Não Sou. Diz assim: não me chame de índio, porque esse nome nunca... Obrigada, Maria. Obrigada por colocar. A Maria já colocou o link, tá, gente? Tá aqui, ó. É esse mesmo, Casaleria, que foi a editora que publicou esse aqui, tá? Então, não é que aquele Tama tem esse poema que está sendo muito usado, fora do Brasil, por algumas escolas e universidades. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido eu quero levar o erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou. E com desejo de nas Índias chegar, o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou. Meu grito na mata ecoou. Meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Caravela aportou bem ali. Eu vi o homem branco subir. A minha uca escondi. Ele veio sem ter permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos uma missão, dizimar, em nome da civilização. Índio eu não sou. Sou cambeba, cocama, wapixiana, gavião, saterê, banil, awaiuai, suruí, surini, caingangue, choclei, cama, ticuna. Existo com garra e com muita fé. Mas índio eu não sou. Está nesse livro aqui também, essa aqui é a segunda esse aqui é a segunda edição. Esse aqui foi a primeira edição. Aí que aquele Tama, primeira edição, segunda edição. Então, esse aqui vai para a segunda edição também, hein? Ano que vem tem o Lugar do Saber ampliado. Ele vem mais gordinho, ele vem com 100 e poucas páginas, mais ampliado. Pelo Daniel Munduruku, Instituto UCA. Então, sim, o Ronieri é pelo link que eu coloquei ali, é pelo Instagram. Eles têm só, que eu saiba, o Instagram, que é editora de Andaíra. Você adquire os dois que eu mostrei aqui. No Instagram. Editora Jandaíra. Pela Jandaíra, você compra esse aqui e o novo que eu lancei, que eu ainda não tenho, mas que está chegando para mim, que são os Saberes da Floresta sobre Educação. Isso, você entra no Instagram deles, como a Maria está dizendo, e lá tem o site de compra, justamente, Maria. Gratidão aí por me dar essa ajudinha. E aí você pode pedir, deixar no comentário, no chat. Inclusive, tem até a foto do meu livro está lá. Podem perguntar alguma coisa, senão eu falo que nem nega do leite, eu vou ficar falando pelo cotovelo aqui. Ai, nossa, que show você, show. Se deixar alguém quer falar? Eu estou dizendo assim que está sendo show, Márcio, muito bom. Você usa assim um vocabulário, né, que consegue atingir, né, o que a gente quer ouvir, o que a gente costuma falar e costuma fazer também. Nós, como docentes, né, professores, ensinadores, a gente tem que usar mesmo das expressões, do palavreado que possa atingir, né, o nosso público. Então, e a gente sabe que as palavras, elas variam de acordo com o tempo e com o espaço, né, afinal de contas, a língua é um negócio vivo, né, e está sujeito a modificações. Então, as palavras, elas trazem sentidos e significados diferenciados de acordo com o meio cultural
em que elas estão inseridas, sem dúvidas. Então, é isso, é trabalhar como eu digo, o palavreado, o vocabulário, né, que possa atingir o seu público e você repassar as informações que são, de fato, pertinentes, não é isso? Quando você falou da questão da diferença, deve ter muita gente querendo perguntar, né? Que a gente diz assim, a gente se sente diferente, às vezes as pessoas se deslocam pela questão da diferença, não é? Mas uma coisa é você sentir algo diferente e outra é você trabalhar essa diferença, né? Primeiramente em você, lógico, diante dos outros. É por isso que a gente usa uma questão chamada a questão da alteridade. É você se reconhecer mediante a presença do outro. E tudo isso entra em questão quando a gente estuda cultura, identidade, tudo isso entra em questão quando a gente estuda pessoas, né? E todas as disciplinas que nós ministramos em sala de aula, de uma grade curricular, seja de ensino fundamental, ensino médio, ensino básico, né, no geral, ensino profissionalizante. Quando a gente entra também no mundo universitário, no mundo acadêmico, a gente sabe que essa questão de estudar o outro é a questão da aceitação. A gente diz assim a palavra aceitação, mas quando eu digo assim, tá bom, Márcia Cambeba, eu aceito você como pessoa igual a mim, já é uma forma de dizer que eu estou me elevando diante de você, né? Então, que aceito o quê, né? Não é a questão de você aceitar, é de você se reconhecer e reconhecer o outro dentro do mesmo espaço. Então, isso é muito importante para nós, né? Porque esse espaço aqui, eu costumo dizer para meus alunos, para as pessoas com as quais converso, quando eu vou dar palestra, vou conversar, falar, ter uma roda de conversa e tudo, e quem dividiu o estado do Pará, quem botou aquela linha lá entre o estado do Pará e o estado do Amazonas, Maranhão, Piauí, qualquer outro estado, qualquer região brasileira, qualquer região do mundo, foi como forma de facilitar, talvez, estudos, foi como forma de controlar, não é, as situações de idas e voltas, de vai e de vem, de tudo, né, dessa questão toda, questão financeira, questão de desenvolver melhor o espaço, né, que às vezes o termo desenvolver, o Roniel, que gosta muito de discutir o termo desenvolver, que a gente brinca sobre a questão, brinca muito com a questão de sufixo, prefixo, né, a formação das palavras, prefixação, sufixação, ou os dois ao mesmo tempo. Então, elas sempre vão nos levar a pensar uma certa situação, e dentro dessa certa situação, elas têm N significados, né? Então, é você usar o palavreado, é você determinar ou explicar em que situação ela está sendo usada, e você trabalhar a questão da diferença, né? A diferença também se faz, também não, a diferença se faz com ações. E aí, quando você falou da questão dos rituais, da importância de permanecer, ou de fortalecer, ou de reinventar, é isso, é a gente se mostrar que nós somos um povo, que nós lutamos todos os dias para permanecer em harmonia com os outros, né? Então, eu acredito que essa palavra harmonia, ela se encaixa bem, desde que você respeite a situação do outro, desde que você se coloque no lugar do outro. Então, como você falou bem e falou bonito, a questão da harmonia do mundo físico com o mundo espiritual, né, é muito bom para você se manter vivo, para você se manter de pé, e também fazer com que seu povo, nosso povo, se mantenha de pé, né, se mantenha em pé. Então, a sua poesia, né, o que você escreve, é muito lindo, assim, porque está relacionada à questão, reflete muito a questão da convivência entre as pessoas, né, reflete muito a questão da violência contra os povos indígenas, né, os conflitos trazidos pela vida, que eu estava lendo aqui um pouquinho sobre você, pela vida na cidade. Né? Então, às vezes, as pessoas se tornam invasivas quando elas entram ou adentram na cultura, e que elas não levam em consideração o respeito, né, para manter aquilo ali em harmonia. Muito bom. E se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Viu, Márcia? Roniel pede espaço para fazer uma pergunta. Deixa eu até dizer. É legal ouvir a galera. Vamos lá. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Bom, a minha questão é mais didática, professora Márcia. É uma questão que, com certeza, a senhora já ouviu muitas, né? O que a senhora entende por saberes indígenas? O que o seu povo, a ancestralidade, concebe como saberes tradicionais
indígenas, né? Nós sabemos que existe um ponto de corte acadêmico, inconsciente talvez, de colocar uma hegemonia nos saberes do Ocidente, nos saberes acadêmicos, científicos, né? E que rejeita outras ciências, outros conhecimentos, outros saberes. Então, que a senhora fale um pouco como que a senhora concebe, na sua experiência cambeba, de povo, de indígena, concebe os saberes tradicionais e como que esses saberes resistem, promovem resistência frente a esses assédios constantes da ciência ocidental, a ciência que se impõe como válida e verdadeira. Obrigado. Obrigada eu pela tua pergunta, cara. Foi uma pergunta muito pertinente para esse momento e para todos os momentos, né? Porque a gente isso não vai acabar, Ronieri. Porque está impregnado no outro, já está. Eu acho que a gente começa. Eu trabalho muito, eu aposto muito na educação e na cultura, na arte, né? Para mim é um tripé que se encaixa muito bem e que juntos fazem um trabalho decolonial. Toda a minha literatura eu a considero decolonial, né? Política também, como muitos já disseram, política, decolonial de como você quiser, desde que você faça reflexão com ela, e uma reflexão que venha a contribuir de alguma forma, né? Então, quando você me faz essa pergunta, é interessante. Vamos lá, enquanto você perguntava, eu lembrava aqui de muitas coisinhas da aldeia. Quando eu nasci, Ronieri, em 79, eu tenho 41 anos de vida. Então, quando eu nasci numa época em que a FUNAI, ela estava chegando na aldeia. Ela ia e os parentes botavam para correr, ela ia de novo, os parentes botavam para correr, até que numa dessas tentativas conseguiram implementar o posto da FUNAI lá. E Valmir Torres, que se tornou depois meu padrinho de batismo, ele foi o primeiro chefe de posto de Belém de Solimões, aldeia que eu nasci, do povo ticuna. E eu comecei, de pequenininha, a meu pai me deixava, eu lembro dos meus 6 anos para frente, meu pai me deixava na casa de... Todo dia era um ancião diferente. Ali eu ia comer, ali eles iam me dar banho, ali eles iam... Enfim, eles iam me ensinar, eles iam contar narrativas, eu ia aprender. Esse é um tipo de educação, né? Esse é um tipo de saber. E, tem mais uma pergunta aqui, eu vou do Murilo. Eu vou responder, Murilo. Após essa aqui, eu te respondo. Então, os saberes, os nossos saberes, chamados de empíricos, eles são fundamentais para a sociedade. Imagina, Murilo, desculpa, Murilo também, né, que está aqui. Tá, Murilo, eu já vou ler a tua, tadinho. Imagina, Ronieri, o que tem um pajé de saber? O que tem uma anciã? Na aldeia, os anciões são os eixos dos nossos saberes. Por que numa aldeia não tem asilo? Por que numa aldeia não tem presídio, não tem sanatório, não tem hospício, não tem cadeia? Porque, primeiramente, Ronieri, existe um tempo diferente. O nosso tempo é circular. Para nós indígenas, não existe presente, não existe futuro. Existe passado e presente. Não existe futuro. O futuro ainda não chegou, está longe. Para que a gente vai se preocupar com ele? Então, a gente precisa entender o passado muito bem, aprender com o passado, para produzir melhor ainda o nosso presente. E aí, outras gerações virão para ser esse futuro. E isso é legal, porque nisso consiste os saberes. Eu costumo dizer, e está no meu livro Saberes da Floresta, a pedagogia do rio, onde eu vou mostrando como foi que o rio me ensinou. Eu também aprendi com o rio. Meu pai me levava cedo do dia para... Existia um barranco alto, e a gente ficava lá, e o rio lá embaixo, e a gente olhando 5 da manhã aquilo ali, num frio lascado.
porque nós estamos perto da fronteira, Peru e Colômbia, a gente pega essa mudança, né? A famosa friagem. Então, e quando eu queria reclamar do tempo de observação que eu estava tendo ali, eu podia dizer, silêncio, olha o rio. E depois a gente descia às 7 horas da manhã, a gente esperava das 7, o sol nascendo, o sol já apareceu, a gente descia, ele ia me dar banho. Eu ia mergulhar no rio. Então, e a gente subia e eu ia para a casa da vovó, que estava logo na subida do barranco, do porto. Então, essas memórias, cara, é que é importante para que a gente entenda a territorialidade. E esses saberes empíricos, né, tido como empíricos pela sociedade, até mesmo pelas... Muitas vezes, até o nosso... Quando a gente chega numa universidade para fazer mestrado, doutorado, logo o nosso saber é empírico. A primeira coisa que a gente recebe de cara é que o nosso saber é empírico. Não serve para cá. É empírico. Aqui tem que ser o científico, tudo tem que ter uma resposta. Para a gente não precisa dessas respostas prontas. É justamente o porquê interrogativo que nos interessa. Né? Então, é assim que a gente ensina a criança, é assim que a gente dá autonomia para as crianças. É assim que a gente fortalece o ser pessoa de cada criança indígena. E esses saberes, essas ciências, porque não é só uma ciência, cara, não é só a ciência da medicina, da planta, de você entender que a penicilina é uma planta, que o elixir parigórico, quando dava uma dor de barriga, a gente já corria para a toiceira, dá em toiceira, assim. Você misgalha a folhinha, ele cheira que nem o parigórico mesmo, que é aquele parigórico que você compra, que é para dor de barriga. O anador, aqui mesmo em casa eu tenho cibalena, anador, eu tenho Vic, tudo em planta, né? E por que isso? Porque é necessário a ciência das plantas. É entender, por exemplo, cara, que uma cuia, ela não é só usada para fazer um instrumento. Ela também serve para curar problema de coluna, criança com asma, com problema respiratório. Claro que você vai ter que saber a dosagem de quanto que você vai dar para aquela pessoa beber, porque senão você intoxica aquela pessoa, né? Como qualquer remédio. Se você pega uma cartela de remédio e toma de uma porrada só, você mata, né? Você morre ou mata alguém, né? Você tem que tomar o espaçamento de tempo, de 12 em 12, de 8 em 8, que o médico passa. Assim mesmo são as plantas medicinais. Mas essas ciências, elas precisam ser entendidas numa linguagem de mundo. A ciência da aldeia com a ciência da cidade. A sabedoria, eu costumo dizer para os meus parentes que eles são doutores por excelência. Eles já são doutores por excelência. Eles entendem o fluxo do rio, eles sabem a mudança de lua, eles entendem o período de caçada, de pescado, obedecendo a luarada. Quem é que sabe explicar a luarada aqui? Nem eu. Porque eles sabem explicar a luarada. Eles sabem que aquela pedra ali passa o pirarucu, aquela outra ali, o tambaqui, aquela ali, a sardinha, aquela ali, o mandiri. Isso é bacana. Isso é relação intrínseca com a natureza. O solapamento da água, a água solapando, né? O que é solapar? É justamente o banzeiro, popularmente falando, o banzeiro, né? A água vai solapando e bate no pacote sedimentar, que nada mais é que o barranco, a terra, né? Aquilo ali é o pacote sedimentar. Aquilo vai sendo, a água vai recortando por baixo o pacote sedimentar e depois numa outra enchente, numa outra banzeirada, ela bate e arrasta aquele pacote sedimentar, vai depositar numa outra margem, forma as ilhas, forma as praias, os bancos de areia, que vai dar vida a outros seres e que vai nos ajudar também. Isso é entender a natureza. Isso é se entender como natureza. Isso é ciência, cara. Você tecer um paneiro desse aqui, ó, olha a trama. Isso aqui é matemática pura. Você tem que saber
Quanto que vai de tala aqui? Como é que essa tala trança para cá? Como é que esse paneiro se torna assim, né? Então, entender como que tira a tala do arumã, a tala do miriti, a tala do tucumanzeiro, como é que faz um anel desse aqui, né? Para que ele serve? Será que é só para embelezar meu dedo? Não. Tem toda uma relação espiritual, uma relação intrínseca com a natureza nesse anel. E uma espiritualidade que é minha também. Um cocá, será que eu uso porque eu quero fazer referência a ser indígena, a ser povo originário? Não somente, também, mas não somente. Eu uso isso aqui porque tem uma referência de quem eu sou para o meu povo como liderança. O que eu represento? Eu jamais vou colocar um desse aqui na minha cabeça. Porque também, ele está aqui porque eu ganhei de presente do Funiô, do povo Funiô, quando eu fui na aldeia do Acai, meu irmãozinho Acai, cacique o Acai e pajé o Acai também. Ele é duas coisas, duas lideranças numa só. E eu ganhei porque ele falou que o cocá caiu em mim, o cocá me escolheu. Eu estava sentada, o bicho se soltou da parede, veio na minha cabeça. Aí ele falou, parente, o cocá te escolheu, é teu. Eu falei, não posso, porque um cocá desse é muito caro, é mais de R$2.000, ele é muito grande. Eu falei, não, parente, eu não posso. É caro, custou muitas luas para tu construir ele. Porque isso aqui não é matar o pássaro, não, gente, é juntar a pena. Armazenar a pena, tratar a pena, guardar ela e depois usar. Isso requer muitas luas, ou seja, muitos meses. Cada lua um mês. A ave troca de pena. E a gente vai, junta a pena e armazena. É até poético isso. Tá no meu livro isso aqui. Eu falo isso nesse livro aqui, ó. Opa, quem baixar, leia. Tá aqui. Cocá, identidade ou fantasia? Tá aqui. Não se usa uma pena por usar. Não se balança o maracá por balançar. Isso aqui, gente, isso aqui tem uma espiritualidade, tem o espírito do maracá aqui. Pode parecer bobagem para muitos, mas para mim não. Tem até para manusear isso, tem que ter jeito, cuidado, permissão. Ou vocês acham que muito antes de começar essa live eu não me preparei? Eu não pedi permissão. No que dizer, como dizer e para quem dizer. Então, a espiritualidade, ela tem que ser sentida e percebida, primeiro por mim e em mim mesma. E isso é sagrado. Isso é ciência. E essa junção de ciências é que dá a beleza de adentrar um território e perceber a grandiosidade dessas territorialidades, que não são territorialidades no único território. Murilo, vamos lá. Qual a tua percepção em contato com os demais povos indígenas sobre a inserção dos saberes sobre a floresta, sobre a floresta no cotidiano do povo? Ô, Murilo, eu acho que a pergunta a resposta que eu dei para o Rony já meio que responde a tua, né? Cada povo é um povo diferente, cada povo tem uma forma de explicar, até mesmo... O que você quer? Não. Até mesmo a sua cosmologia, cosmogonia. Né? Então, e a partir daí já está relacionado com a natureza, já é uma relação intrínseca, né? Já é uma forma de partilhar esses saberes. Imagine você o quão bonito é a gente reunir, construir uma fogueira numa noite de lua cheia, sentar ao redor dela e contar história, comendo peixe assado. Isso aconteceu com o povo Suruí, quando eu fui dar aula na aldeia Sororó. Eu sabia que estava em lua cheia, pedi que eles fizessem esse muquém, um grande muquém, né? Fui comprar o peixe, porque
tinha um Pesque Pague, que eles me indicaram, Pesque Pague. Aí fizemos uma cotinha, a gente sempre vai 3, 4 professores, a UEPA manda cada um de uma disciplina, né? Então, tinha eu da geografia, tinha um professor de letras, outro de matemática, e mais um de ciências da natureza, se eu não me engano. Aí eu disse, cara, vamos ter que desembolsar aí 100zinho de cada um, porque a galera vem grande. A gente que não ia dar, mas deu. Cada professor a gente conseguiu comprar bastante tambaqui, né? Tinha que ser tambaqui, porque peixe miúdo não ia dar, a gente queria assar. Nós fizemos um grande muquém, com macaxeira, com banana. A gente cantou ao redor daquela fogueira, agradecendo a Maíra, Deus do Fogo, que é o criador do povo Tembé, Maíra. E depois a gente foi ouvir a narrativa dos mais velhos. Muitos dos que contaram histórias naquele dia, o Covid levou esse ano. Então, foram muitos saberes ali embora, foram muitos professores embora, muitos doutores foram embora esse ano por Covid, né? Acabei de fazer uma homenagem para o Puraqué, que está nesse vídeo que eu falei para vocês, que está no YouTube. Acabei de postar, porque eu vou dar depois às 19 horas, eu começo uma oficina pelo governo do Estado de São Paulo. São 170 participantes, né? E hoje eu vou... Tomara que a minha voz ajude, eu vou contar a história para eles. Ontem, dia 7, a gente falou sobre todos os instrumentos, eu mostrei a importância do maracá, eu falei da espiritualidade do maracá, de cada chocalho, falei da importância das penas, como se dá a questão das plumagens, mostrei vídeos falando sobre a questão da educação, e agora, hoje, vai ser um pouco de sarau. Eu vou apresentar para eles um pouco do meu trabalho, canto, música, poesia, contos, usando a arte do cinema, né, de ser atriz. Eu também sou atriz, sou fotógrafa, né? Todas as fotos do meu livro são minhas, né? Essa aqui é uma criança cambeba. Foi 1 hora para fotografar essa menina, né? A bichinha saiu de lá. Esse aqui é o povo Assurini. Essa é a foto do ritual que está no YouTube. Essa é uma criança cambeba, né? Que vai no glossário do livro. Então, aqui, criança... Eu fotografo mais meu povo cambeba, né? Agora que eu estou tendo permissão de fotografar, tem o Aiuai também, os Assurini. Essa é a foto que vocês vão ver também, está lá. Outra criança cambeba, já o menino, né? O rapazinho cambeba. Seu Valdomiro contando narrativas. Já falecido, ele que é o sujeito do meu mestrado, dele veio toda a possibilidade de eu tirar o meu 10zinho lá na banca, né? Porque tem coisas que ele contou para mim aqui, que ele não conta nem o filho. E nesse dia, não dei cambeba, eu sempre levava as coisas para ele, fruta, né? Ele já estava bem de idade, quando a dona Assunção, a mulher dele, ambos falecidos já. E aí ele disse para mim assim, minha filha, senta aí, que eu vou te contar, tem coisas que eu vou te contar que eu não contei nem para nem um filho meu. Liga o gravador. Aí eu liguei o gravador, eu perguntei para ele, eu posso colocar no meu projeto, no meu trabalho? Ele falou, é para colocar. Não pode colocar, é para colocar. O que você está colocando nesse trabalho aí, vai ajudar todos que eu for. Daí ele, quando eu chegava lá, como eu também trabalho em fotografia e com filmagem, eu faço mini docs, ele falou para mim, eu quero falar, liga a câmera aí, eu vou falar. Aí eu ligava a câmera, e aí ele deixava ele falar, perguntava, ele falava, brincava com ele. Eu tenho vários vídeos dele que vai virar um documentário. Eu tenho vídeos dele, tenho do finado Paiacã, que morreu de Covid também.
Não tenho do Puraqué, porque não deu na cabeça naquele dia de eu fazer. Eu filmei tantas outras coisas, esqueci de filmar a fala do Puraqué. Acho que o Puraqué, eu chegava na aldeia dos Assurini do Trocará, eu dançava boi bumbá para ele, morria de rir, né? Eu gostava de dançar boi bumbá para ele, eu botava as saias que ele me dava, né? As saias de juta. Eu tenho um cocá dele, esse cocá aqui foi presente dele. Tem um cocá bem aqui em cima que foi presente dele, né? Do Puraqué, que eu guardo com muito carinho. Para onde é que tá? Ah, não dá para ver. Tá aqui, ó. Aqui em cima. Né? Tem o cocá sureni. Então, tudo isso é importante, Murilo. Tudo isso é sintonia, tudo isso são saberes de outros povos que vão me contando, que vão me dizendo, e que eu fiquei triste porque o Cacique Gavião, lá o seu capitão, né? Que eu chamava ele de capitão, que eu não conseguia pronunciar. É o Croker, não. Mas eu não conseguia pronunciar, como eu não consigo pronunciar a língua do Trocugê, eu chamava ele de capitão. E ele aceitava, né? Ele, não, filha, pode chamar de capitão mesmo. Então, ele disse para mim, uma vez, na minha última ida lá, ele falou, eu quero que você venha aqui, traga essa sua câmera, que eu tenho coisas que eu não coloquei no livro, que eu quero contar. Quero contar tu ligando aí para eu falar. E aí eu sempre marcava de ir, nunca fui, ele veio a óbito, né? Mas, enfim, espero que o que ele deixou de ciência, de saberes, que está no livro, né, seja de muito uso para o povo gavião, e assim mesmo eu espero que o que o Puraqué deixou de sabedoria seja de bastante uso. Ele também era escritor, o seu Puraqué, escreveu um livro, eu tenho até o livro que ele me deu aqui. Eu tenho certeza que o povo assurini vai saber muito bem tocar agora, seu Puraqué, que nos deixou esse ano. E é isso. Bom, então, nós temos aí a Márcia, maravilhosa Márcia, né, Cambeba, e falando sobre a importância de acessórios, né, materiais, né, criados pelos indígenas. Eu não chamaria de acessório. Assim, eu queria só, aproveitando, porque daí, falando, tu tocou nesse assunto, é bom que todos saibam. Eu não chamaria de acessório. Não é acessório, sim, né? Brinco não é acessório, colar não é acessório, não é. Eu corrijo os meus próprios parentes até. Isso é uma arte, né? É uma arte que a gente faz. Essa arte Sim, Márcia, exatamente. Quando eu falo de acessório indígena, eu digo assim, é uma arte que exige, né? Eu até fiz anotações aqui. Exige cálculo físico, matemático, além da questão da literalidade, né? É o significado da criação deles com a questão espiritual. Então, a gente valoriza cada peça. Quando eu uso muitos artefatos, muita arte indígena, dos gavião, dos canela, né, chicrim. Então, quando eu ponho um brinco como esses aqui, quando eu ponho um colar como esses aqui, uma cordinha como essas aqui, uma pulseira como essas, para mim tem um significado muito grande, porque foi a questão do momento. Então, se a gente valoriza uma peça dessa aqui, um cocado desse aqui, uma faixazinha desse aqui, poderia ser vista, né, de qualquer forma ou de outra forma por outras pessoas. Para mim, esse aqui foi no dia que eu recebi o nome Tureira, pelo pajé Nacoti, e aí, então, eu guardo essa aqui com todo carinho, toda proteção, porque para mim isso aqui tem um significado especial. E a gente começa a valorizar e dar esse significado especial quando a gente passa a conviver e a respeitar, né? Então, eu sou Tureira Parcatg, de acordo com o seu Nacoti, de acordo com o seu Baixinho, de acordo com o seu Pedro e a dona Tutaquinha, de acordo com o seu Pecrocte, porque esses foram os 5 anciãos, né, que participaram da minha pesquisa, que me deram de presente, né, sem dúvida, esse título de mestre pela Unifespa, né, então, eu agradeço muito, eu sou grata, eternamente grata ao meu grupo de pesquisa, tá, representando o nosso amigo Ribamar, onde ele também é do grupo, muita gente, né, a Tati, muita gente que está no grupo e assim, nos deu força para a gente seguir, continuar na luta, que foi muito gratificante estar
pesquisando, e será sempre um prazer estar pesquisando e fazendo parte, né, e colaborando para a nossa história. Ó, Maria, no caso, você fala perguntas, pode ser chamado de artefato da cultura indígena? Eu chamo de arte mesmo, sabe, Maria? Eu chamo de artesanato, eu também não acho. Não é só eu, tá? É um grupo de. Porque a gente procura decolonizar. Né? Quando vocês fazem isso, vocês estão nos ajudando, nós, escritores indígenas, a decolonizar pela nossa forma de se posicionar com relação a isso, né? Então, quando o parente chama de, eu vivo na comunidade, ou porque o branco levou essa palavra para ele, né? Quando o parente chama de artesanato, foi porque o branco disse para ele que aquilo era um artesanato. Na verdade, não. É uma arte indígena. Eu chamaria de arte indígena. Se você quiser chamar de artefato, eu acho que, por mim, o artesanato que já fica... Né, os parentes mesmo que compõem, que faz, eles não gostam de assim, né? Eles não acham, eles falam que artesanato é do branco, não é deles, né? Então, eu respeito um pouco do pensamento dos parentes também, porque tem que levar em consideração o que o próprio artesão indígena faz, né? E é isso. Aí fica a critério da professora, continuar ou não, como que é, encerrar. Bom, a gente tem nossos... Se alguém mais estiver à vontade, fiquem à vontade para falarem, para explorar mais um pouco da nossa professora, pesquisadora, poetisa, Márcia Cambeba. Ela está aqui para nos auxiliar com isso, tá? Com mais conhecimento com relação aos indígenas, expandir um pouco do que ela faz, que é escrever e pesquisar, e do que de fato ela é. Então, fiquem à vontade, nós já estamos em 17h32, mas podemos prolongar por mais uns minutinhos, 8 a 10 minutos. Ibamar, você gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Aí nós temos o chat, de repente tem mais alguma... Eu não consigo, eu não estou tendo acesso ao chat, Márcia. Já observei. Tá. Sim. Agora eu estou vendo. Gratidão, minha parenta. Que bom que tu apareceu aí, mulher. Gratidão. Thelma Tremembé, ela é artesã indígena. Ela tá offline, Thelma. Fala um pouquinho aí, aparece, dá o ar da graça. Só clicar de novo, sim. Tá lá. Biojoias também, como queira. Acho que vindo de você, Thelma, você que dá a sua, impregna a sua identidade, como pensa a sua própria arte, né? Se quiser falar, gente, pode falar, Thelma. Abra aí a câmera, o microfone. Acho que ela não está conseguindo. Boa tarde. Boa tarde. Tatiane, enquanto a Thelma se organiza, tenta conectar, eu queria falar um pouquinho. Primeiro, te agradecer, né, por essa tarde de diálogo tão rica, tão bonita, essa oportunidade de te ouvir, por compartilhar com a gente as tuas inspirações e todo esse aprendizado. Eu sou Tatiane, sou professora de Geografia do Campus Rural de Marabá, e recentemente eu comecei a dialogar com alguns sujeitos, alguns grupos étnicos, com a etnicidade indígena a partir da questão urbana. E é um tema que é muito me atrai muito, né? São reflexões que são muito ricas para mim. E assim, eu tive uma certa dificuldade no início aqui da atividade, que a minha internet não estava ajudando muito, não estava conseguindo acompanhar direito. Então,
Se você já entrou nesse debate, você pode falar que depois eu tento pegar a gravação e acompanhar melhor, mas se não, eu queria ouvir um pouco mais sobre essa tua experiência na cidade, né? sobre, sobre os desafios que é ser indígena na cidade, numa cidade qualquer, numa metrópole, né? Que a gente sabe, enfim, as formas e as violências que atravessam os corpos e a subjetividade indígena o tempo todo. E se não for abusar muito, se você puder falar também um pouco das inspirações que te levaram ao livro Eu Moro na Cidade, que é um livro que eu gosto muito também, então eu queria ouvir um pouco sobre isso. Tá? Mais uma vez, obrigada e parabéns pelo teu trabalho, que é muito bonito. Obrigada, professora. Puxa vida, gente, a Thelma Tremembé não está conseguindo. Ela disse, não consegui abrir meu áudio. Oh, que dó. Seria bacana a gente ouvir Thelma, né? Nesse lado aí. Mas, Thelma, vai tentando. Se conseguir, pode me atalhar, que aí eu paro aqui de responder a professora e você fala. Tá bom? Professora, gratidão, primeiramente, por ter lido o Aika Kiritama. Fico muito feliz de saber. Gratidão pela pergunta, né, que traz essa geograficidade também para a cidade. Né? Eu moro na cidade, já é sugestivo, que é o nome do livro, né? Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade. Eu começo pelo nome do livro. Quando eu escrevi o Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade, é justamente isso. Eu moro da cidade, eu não sou da cidade. É apenas um território que eu estou habitando, que eu estou territorializando. Eu costumo explicar isso, professora, da seguinte forma: nós, Cambeba, nós somos um povo que se desterritorializa e se reterritorializa muitas vezes. Então, nós fizemos vários processos de desterritorialização e reterritorialização ao longo da nossa existência. E aí, nesse processo, eu, quando saí da aldeia, eu nasci em Belém de Solimões, aldeia Ticuna. Quando eu fui para São Paulo de Olivença, já foi um choque, né? Já foi uma brutal desterritorialização e uma brutal reterritorialização, porque eu fui conviver com pessoas que, imagina, naquele período de 80 e pouco, 89, 90, 80, não, 90 não, né? Acho que mais para cá, 80 e pouco, né? Ainda tinham na sua ideia de que nós indígenas estamos fedorentos, de que a gente come gente, de que a gente morde, de que a gente fede. Consegui ligar o áudio. Fala de lá, que daqui a pouco eu continuo a história. Pode falar, antes que o teu áudio caia. Tá bom. Então, um abraço, né, parente? Muito feliz em ver essas riquezas, né? Digamos assim. Bom, eu sou artesã e escritora, como você sabe, Márcia, e aos ouvintes, né, os nossos participantes. Eu vejo o artesanato como uma leitura nossa, né? Na realidade, nós aceitamos o termo artesanato, porque da mesma forma que muitas vezes nós aceitamos ser chamado de índios, embora não gostamos, né? A gente sabe, tem todo um contexto, né, envolto disso. Mas nós aceitamos, até porque nós não podemos julgar as pessoas que não têm o conhecimento da nossa história, não é verdade? Então, algumas coisas nós aceitamos, mas o correto realmente seria a arte indígena, né, como você falou. E eu vejo o artesanato, no caso, nossa arte indígena, eu vejo como uma leitura da nossa cultura, né? Eu acho que a literatura, nossa arte, nossa música, nossos rituais, está tudo interligado, né? Então, assim, quando nós estamos criando nossas peças, ali está a nossa força, ali está a nossa leitura, está a nossa visão do mundo, né? É muita coisa envolto de uma peça apenas, né? Que as pessoas olham e dizem, é uma peça, para nós é muito mais
que é uma peça, é como se fosse um corpo, né? Várias coisas. A gente está criando, porque ali vai a força, vai as cores certas, vai um conhecimento que transpassa, sabe? Tem peças que a gente cria que são únicas, nunca mais sai outra peça igual, né? Então, muitas pessoas, uma coisa que eu não gostaria de esquecer de forma alguma, vou já falar assim, né, cortando tudo, é que as pessoas não compreendem a arte indígena, ou até alguns outros tipos de arte também que se enquadra, né, no que eu vou falar agora. O que é isso, Thelma? É assim, nós não podemos fazer uma arte em escala, não existe isso, né? Tem pessoas que dizem assim, eu queria 100 maracas iguais. Não, sabe? Então, tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, isso nunca vai acontecer, minha gente, nunca. Eu já fiz algumas coisas para uma biblioteca, né, comunitária, que ela gostaria muito de levar uma lembrancinha para cada componente que ia participar daquele evento, né, e ela pediu copinhos. Eu tenho uma peça que se chama Adote o Copo, é um copinho de coco com a tampinha que corre, né, e quando você solta a tampinha, ela já corre e fecha o copinho. Então, eu sugeri essa peça, porque era uma pecinha pequena, né, para todo mundo levar a sua peça. Aí, eu expliquei para ela, são 70 copinhos que ela queria, mas nenhum vai sair igual. Ela disse, eu não acredito. Eu disse, então, quando você receber, você vai ver. E, realmente, ela passou vários, colocou assim, alguns ficaram, né, mais ou menos no mesmo tamanho, mas não tinha uma peça igual a outra. Um tinha uma dobrazinha mais, outro tortinho para um lado, outro mais retinho, outro mais comprido. Enfim, né? Gente, a arte, né? A arte indígena, quem cria não é fábrica, não é artigo em escala. São peças únicas. Tem peças que eu crio que eu já sei para quem vai. Que na hora que a pessoa chega, se aproxima de mim, eu digo, Bia, minha filha, geralmente, ou meu marido, aquela pessoa vai comprar essa peça. Aí eu falo, mãe, a senhora agora é vidente, é artesã e escritora. Então, gente, é assim, sabe? E tem pessoas que quando se aproxima, a gente já sabe o que é que ela está querendo, sabe? Da mesma forma é nossa pintura, né? Também faço pintura indígena. Não assim como pintores, né? Realmente, em alguns eventos eu estou pintando e as pessoas pedem. E faço em criança, que eu amo trabalhar com criança e jovem. Mas a pintura, para quem sabe, né, Márcia? A pintura também é assim. Ela tem toda uma leitura e uma força, e as pessoas, quando elas vêm pintar, elas já estão precisando daquela pintura, né? Então, Márcia, eu sou muito falante, vai falando aí também, estou aqui para lhe ouvir. Obrigada também pelo espaço. E agradecer, tá? Fala um pouco do teu livro, Thelma. Explica para eles um pouco do teu livro. Sim, então, estou roubando a cena, né, gente? Não, mulher. Fala aí. Bom, então, como a parente já falou, sou artesã escritora, eu tenho um livro que se chama Raízes do Meu Ser, Meu Passado, Presente Indígena, é uma autobiografia, é um trabalho que eu passei pesquisando mais de 2 anos e meio, a minha própria história, né, consegui refazer meu caminho dos meados de 1800 até os dias atuais, falo como a minha cultura perpassa esses séculos através das mulheres guerreiras, né, que são muitas, mas eu destaco algumas, que é a minha escanchavó, minha avó, minha mãe, eu já arrebentando na minha filha, que segue meus passos, né, e tem outro livro já no forno, já saindo bem quentinho, viu? Pois fala dele. Pronto, é o livro Sem Letras, né, algumas pessoas até... algumas pessoas ficam assim, como assim um livro sem letras, né? O livro sem letras é de desenhos, realmente, né? Eu quero passar através dos desenhos, das imagens, mas não é um livro para crianças. Pode até ser usado a partir de uma certa idade, mas é um livro para adultos que não sabem ler ou pessoas que adquiriram alguma dificuldade cognitiva ao longo do tempo, né? E quem quer realizar aquele sonho do ler, né? Eu vi há muito tempo, Márcia,
meu pai folheando, né, que ele tinha pouca letra, como a gente chama, né, ele tinha pouca letra e ele folheava os livros procurando figuras, não só ele, como alguns parentes também. Você sabe que nós temos muitos parentes que não têm, né, essa letra, né, mas tem a oralidade, né? A oralidade fortíssima, né? Bom, então, assim, eu vi muito tempo meus parentes e meu próprio pai folheando livros, procurando figuras, né, para saber do que falava aquele livro, né, saber um pouco mais da história daquele livro. Então, eu estou fazendo esse livro com esse objetivo e espero também que ele seja trabalhado dentro de hospitais, sabe? Dentro de vários espaços possíveis, né? Com esse público adulto que não sabe ler, mas pensei nas mediadoras também, porque acho o trabalho fantástico, né? Inclusive, eu também sou mediadora. Eu fiz um curso, uma faculdade, né? Faculdade aberta pela Faculdade Aberta Demócrito Rocha, sou mediadora de leitura. Então, na realidade, o livro é um dueto, né? Porque você sabe, Márcia, que tem as formalidades para ser um livro, né? São exigidas as letras, né? ISBN, apresentação, né? E, então, tem as formalidades que precisam ser seguidas. Então, na realidade, o livro é um dueto, onde as mediadoras vão poder, né, fazer a leitura do desenho, a leitura com letras também, né? Digamos assim. E eu acredito que vai ser um trabalho, assim, muito bacana. Enriquecedor, porque, por exemplo, quando tu explicou naquela live que a gente fez com o Daniel, que estava de escritores indígenas, que eu ouvi você falar dele, eu fiquei encantada, porque o meu filho é autista, e o meu filho não lê e não escreve, ele tem 12 anos ainda, né? Ele tem uma deficiência que ele tem uma das síndromes que ele tem, o impede de... É chamada síndrome de Ehlers, se eu não me engano, que monta, né, e precisa de um óculos especial para que ele veja direitinho, no quadro branco, monta, e ele diz, não consigo ler, não consigo, está tudo embaralhado. Então, eu vejo como que esse livro, para o Carlinhos, eu vou querer adquirir ele, vou querer comprar, com certeza. Tu já tem um leitor e uma leitora, que sou eu leio para ele. É legal, ele lê o desenho. Isso que tu está dizendo é muito que eu vivo aqui em casa, né? Além de ler o desenho, ele quer... É porque não sei onde é que está. Eu pede desculpa. Ele desenha ele chorando na cama, lá. Aí ele fala, desculpa, como que... Quantos públicos tu não vai abraçar com esse material, sabe, Thelma? Então, eu fiquei, assim, eu me senti muito contemplada com essa tua ideia, eu me senti, assim, como mãe, né? Como a mãe de uma criança que tem uma síndrome, que precisa de uma leitura. E isso você vai ajudar muito. O meu Carlinhos vai ser teu leitor desse livro aí. Né? Que bacana, então, já obrigada pela participação. Manda, eu vou dizer para ele que tu tá... Um beijo para ele. Tá mandando um beijo para ele. Eu vou dizer assim, obrigada, parenta. Gratidão por tu aceitar, que muitas vezes a gente chama o parente para falar, o parente não quer, né? Tu não. Eu gosto disso, eu gosto de pessoas que... A minha avó dizia, na vida, a gente tem que ser sem vergonha, né? Sim. E nós que vivemos da arte, né? Seja fazendo um maracá, um cocá, um anel, ai, quem dera, eu só sei fazer maracá, colar, eu ainda estou tentando aprender essa arte linda que não vem para todos, né, Thelma? Tu sabes muito bem, que não vem para todos. Sim. A arte de a gente construir, porque, como tu disseste, gente, tem toda uma ciência nisso, juntar a semente, limpar a semente, furar, né? O que dirá o tento, né? Acho que a Thelma deve fazer algum trabalho com tento. Para mim é tento, para ti eu não sei como é que tu chama essa semente aqui, ó. Eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Pega de uma para ficar melhor, para me ver. Eu vou pegar aqui na mão, eu acho que fica melhor. Achei parecida com pau-brasil, mas eu não sei. Não é não, Thelma. Consegues ver? É semente de pau-brasil.
Aqui para nós, não é não? Não, cara. Ai, cadê? Aparece mais minha unha do que a semente, a bicha é tão miúda. Vira um pouquinho. Ó. Pois é, ela parece mulungu, negócio assim que vocês chamam para o Nordeste, mulungu. Mulungu, sim, parece realmente. Parece. Mulungu, aqui nós temos vermelho, branco, preto, alaranjado. Esse mesmo. Mulungu. Furar isso daí, gente, é tão difícil, é tão duro, né? E às vezes a gente vai furar, a gente fura o dedo da gente. Eu digo isso porque eu faço para mim. Os meus, isso não é meu, não. Mas não foi feito por mim, não. Mas semente mais assim, eu consigo fazer coisas mais simples. Então, é que nem abrir uma cuia. A cuia já voou daqui, mas se abrir uma cuia é difícil, porque você tem que furar, tem todo um trabalho, tirar o bucho dela de dentro para poder fazer maracá. E aí requer tempo, né? Então, isso. Aqui a gente chama maraca, né? Não maracá. A gente chama maraca e eu faço também de coco. Imagina como é difícil, né? Limpar todo o coco por dentro, só por aquele buraquinho onde a gente coloca o cabo, né? Porque ela não pode ter emenda. Não pode. Eu já comprei uma maraca de coco. Aqui para nós é maracá, com acento, né? Com K de quilo e acento. Para vocês verem que como vai mudando, gente, como vai mudando as pronúncias também, né? Então, eu já comprei uma de coco dos Guarani, muito linda, um trabalho muito bonito. Márcia, eu queria te pedir para tu mandar um beijo para uma menina que está aí nesse nosso grupo Jepitier, é a Verislene Lavô. Ela que sempre me lembra, né? Porque eu estou acompanhando, são vários, né? Do Jepitier, eu não sei se é uma série ou é um curso, eu não sei bem, eu sei que toda quinta-feira, toda vez ela me manda no dia, quando eu mudo o dia, ela me manda e eu consigo acompanhar. E já foi você, já foi vários parentes, sabe? Manda um beijo para ela, que ela é daqui do Ceará. Ei, Vera, quando eu for aí no Ceará, cara, eu já fui, mas quando eu for de novo, eu vou querer conhecer pessoalmente Thelma, porque eu me encantei, assim, me tornei fã do trabalho, me tornei fã da pessoa que ela é, dessa espiritualidade que ela tem, porque, assim, a espiritualidade a gente sente, gente. Não precisa você estar perto, né, Thelma? É que a Thelma falou, quando a pessoa chega, eu já sei o que ela vai levar, né? Porque a espiritualidade já foi na frente, já avisou, né? Já falou que... Então, eu quero muito conhecer a Vera e conhecer a Thelma. Verislene Lavô. Isso. Nome lindo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Verislene Lavô. É diferente mesmo, gente. Ô, Márcia, pode me chamar de Veires, tá bom? Gente, parabéns. Meu amor. Nada, é isso. Gente, vocês já sabem que eu sou muito falante, né? Então, eu vou aproveitar, você falou aí no sentir, né? Eu sempre falo, Márcia, que nós temos muitos sentimentos e pressentimentos, né? Então, a Verislene é realmente minha amiga, eu já fui à casa dela, é minha cliente também, que eu também sou agricultora, pratico agricultura familiar, ela é uma cliente assídua, eu vou na casa dela, levo coisinhas para a mãe dela, tudo produto natural, né, nosso, orgânico, e aí a gente não pode abraçar, você sabe, por conta do Covid, né, e um dia ela me ligou, aí disse, Thelma, quando tu vem, tu traz isso, tal, passou o pedido dela, disse assim, eu estava precisando tanto daquele abraço, eu depois fecho os olhos e sinta-se abraçada, e ela disse que sentiu, tá aí ela de prova para dizer agora, né, então eu realmente senti um abraço. Vocês estão em que estado? Qual é a cidade? Fortaleza, Ceará. Caramba, eu já fui 2 vezes a Fortaleza, rapaz. Mas então, olha, da próxima vez você está convidada, vamos fazer alguma coisa. Eu já conheci também o Daniel Munduruku, quando teve a Bienal aqui em 2019, só interrompendo aí. Não, eu estava nessa Bienal. Eu estava nessa Bienal. E estava o Daniel, o Apichana também. Pois eu dei o maior suporte lá na parte dos livros, também para a Thelma. Olha, será uma honra quando você vier aqui. A Thelma é uma amiga do coração e ela sempre me emociona. Ela tem esse toque dela, sabe, espiritual muito forte. Ela sempre toca o coração das pessoas. É uma pessoa muito querida aqui, por muita gente, não só por mim. Eu divulgo muito o trabalho dela, assim. Pois é, gente, que foi muito aprendizado. Né, troca de experiência.
conversa, ajustando os pontos, isso é muito bom. Então, uma tarde como essa é muito proveitosa, tá? A gente lembra das coisas que a gente viveu, que a gente quer viver, que a gente vive e que quer viver, né? Aí em Nordeste, aí Verislene, né? E a Thelma do Ceará. Só um café com a gente fechar. Eu estou adorando. Verislene e Thelma, os Cambeba, tem Cambeba aí. Ah, que bacana. Estou querendo ir aí, porque justamente eu quero ir na aldeia deles. Não fica muito longe daí da capital, não, de Fortaleza. Então, quando eu for aí, eu vou entrar em contato com vocês, porque daí a gente pode trocar, a gente pode se conhecer pessoalmente, né? E isso é muito bom, essas conexões virtuais, mas a física nada supera a física. Muito obrigada. Se você precisar aqui também, viu, em Fortaleza, está aí meu telefone, pode entrar em contato. Algum suporte para alguma coisa, viu, Márcia? Eu vou colocar o meu aqui, gente. Eu vou colocar o meu aqui. Sim, por favor, Márcia. Ponha seu contato, que a gente vai nos ajustando aí com o tempo, a gente vai ter mais tempo para conversarmos, nós já estamos há quase 2 horas de início, né, da nossa conversa, muito bom, muito proveitoso, é sempre bom fazer essa troca de ideias, esse intercâmbio cultural, não é? Porque Brasil, é grandioso por sua diversidade, é grandioso, né, por sua, como eu falei, a diversidade cultural é muito grande, e nós nos consideramos, apesar de nos considerar, e somos um só povo. Então, é justamente essa diversidade que nos une, porque faz com que estudemos, com que planejemos tudo isso, com que façamos essa corrente, né, através da internet, através dessa ferramenta hoje, que está sendo usada mais do que nunca, pela questão da interação, focando a questão da interação, para a gente não se perder nas ideias, não se perder no tempo. E aí a gente agradece a todos os participantes, tá? Porque já vai fazer 2 horas, a gente teve um tempo muito bom, a gente vai preparar mais eventos como esse, para a gente interagir muito mais sobre a questão da cultura. Então, a gente agradece a Thelma Tremembé, obrigada, querida, pela presença, obrigada pelas falas, a gente agradece a todos que participaram. Verislene, querida, um beijo, a gente se fala já, agradecemos demais a Márcia Cambeba, tá? Eu pretendo ler, um de seus livros ainda não conheço, mas eu sei que você fala, né, fala do nosso povo, fala da gente, fala da vida, fala o que de fato interessa. Muito obrigada, Márcia, e eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais e marcar aí na sua agenda que daqui uns dias a gente vai se ver de novo, a gente vai conversar, tá, sobre os nossos assuntos. Obrigada, querida, fique à vontade. E canta muito também. Um beijo, Márcia, gratidão pelo convite, gratidão a todos que estão participando. Tchau, tchau. Vou ficar só ouvindo agora. Obrigada, gente. De fato, já vai ser 2 horas, daqui a pouco eu tenho que descansar um pouco a goela, tomar um café para começar essa oficina com o pessoal de São Paulo, né? Agora eu vou para São Paulo, olha que legal. Professores da rede estadual, pelo governo do estado. Então, foi uma alegria muito grande estar com vocês, e é sempre uma alegria poder a nossa cultura, a nossa identidade, nosso território. Sem esquecer que todos nós somos o território do sagrado. Muito obrigada. Muito obrigada, querida, obrigada a todos os participantes, e a gente vai estar sempre em contato, vamos manter contatos, vamos divulgar a próxima conversa, a próxima roda de conversa, vamos enviar convite, tá bom? Para a gente se juntar e conversar um pouquinho, debatermos sobre a vida. Obrigada, Márcia, mais uma vez, um abraço, querido, tudo de bom. Obrigada a todos, muito obrigada e um abraço.